Olá meus amigos, meus irmãos do canal Interagindo na Verdade. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Eu sou Edinaldo Mota e nós estamos aqui para, pela graça e pela misericórdia de Deus, gravarmos mais um vídeo. Você que é inscrito no canal, Deus abençoe você, a sua família poderosamente. Obrigado pelo companheirismo, por você estar nos ajudando aqui no compartilhamento dessa mensagem. Você que me vê pela primeira vez, você que nos vê pela primeira vez, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, ative os sinos de notificação e compartilhe essa mensagem, deixe seus comentários, sugestão de novos vídeos e vamos todos juntos crescer na graça e no conhecimento. Essa é minha filha, Lara Giovana, né? E nós convidamos ela aqui para estar conosco. Nós vamos estar abordando alguns temas aqui sobre as gerações e suas características, né? Tudo isso de acordo à luz, né, das Sagradas Escrituras, né? E para começarmos, eu quero aqui deixar uma pergunta, né? E sobre esta pergunta nós vamos estar no decorrer deste vídeo. A pergunta é: como Jesus e os seus discípulos espalharam a mensagem de Deus sem o uso da tecnologia, né? Uma pergunta um tanto quanto interessante, haja vista que vivemos em um mundo tecnológico. Mas Jesus nos deixa um ensinamento, né? Ele diz na sua palavra, em Mateus capítulo 6, verso 9 ao verso 13, dizendo da seguinte forma: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Né? Jesus nos deixa aqui, né, um exemplo de oração, um exemplo de comunicação. A comunicação com Deus, né? A comunicação de como nós devemos falar a Deus e qual deve ser a prioridade nesta comunicação. Orar é falar com Deus, orar é ter um relacionamento com Deus. Mas é claro que você que me assiste tem o seu relacionamento com Deus. Mas eu quero abordar aqui também na ótica do relacionamento interpessoal, do relacionamento entre as pessoas, o relacionamento entre o ser humano, que estamos vivendo neste período de pandemia e por sua vez os relacionamentos eles se tornaram cada vez mais distantes e isso tem causado um reflexo dentro das famílias, né, e na sociedade. Mas para que nós venhamos a entender o hoje, eu quero ir um pouquinho antes e analisarmos assim de uma forma como eram as gerações anteriores, quais as suas características, né? E como que nós estamos hoje e finalizarmos com os ensinos de Jesus de como seriam os últimos dias. E para isso eu gostaria de falar sobre as gerações, né? Estudando um pouquinho sobre gerações, eu descobri que existem 4 grupos de gerações. Geração chamada Baby Boomers, né, que corresponde entre 1946 a 1964. A geração X, que corresponde a 1965 e 1980. A geração Y, ou também conhecida como geração milenial, que corresponde entre 1981 a 1996. E a geração Z, que é a geração de 1997 a 2010. Depois nós temos também a geração Alpha, que é de 2011 até o ano que nós estamos vivendo, né? 2021. Mas ainda são essa geração ainda ela é uma geração nova, né? E nós vamos ver o reflexo dela conforme nós fomos passando os anos. Mas é interessante, Lara, é que as gerações, né,
elas são marcadas, cada uma pelas suas características. Com certeza. E a geração Baby Boomer, ela foi a geração a geração dos meus pais, né? Eu tô com 44 anos, né? A geração dos meus pais, né? Que foi a geração que cresceu no sítio, né? Uma geração que cresceu ali digamos, mais simples. Uma geração de uma forma mais simples e de um trabalho mais árduo, né? Trabalhando na roça, né? Aprenderam os valores e os princípios, né? Herdado pelos seus pais, né? E esses transferiram para a minha geração, transferiram para nós os conceitos e os valores. Porém, esse transmitir dos conceitos e valores muitas vezes eram mais de uma forma até um tanto quanto rígida às vezes, né? Até com agressões, né? Violências físicas, né? E isso era tudo muito natural e normal naquele tempo, né? Porém, a partir da minha geração, que é a geração X, né? Nós começamos então a trazer para os nossos filhos uma forma mais simples de levar as coisas, né? Sim. Sem tanta violência, né? Mais no conversar. E a geração X, né? Depois veio a geração Y, né? Que é os de 65 a 80 e assim vai. O que você acha da sua geração hoje para a minha geração? As mudanças, elas mais cooperaram ou elas mais atrapalharam? Isso sem levar em conta a tecnologia, porque a tecnologia tem os dois lados, né? Tem o bem e tem o mal, né? Contribuiu e muito, mas por outro lado também defasou em muito o caráter do ser humano como pessoa, como ser, né? Que está sobre a face dessa terra. O que você acha? Assim, de certa forma, eu acho que tudo tem seus dois lados, tanto o lado bom quanto o seu lado ruim. Porque conforme o passar dos anos, as coisas vêm se tornando mais liberais e, de uma certa forma, mais natural aos olhos do ser humano, né? E assim, se você for olhar por esse lado, de certa forma atrapalha a nossa evolução nas gerações, porque antigamente o respeito que era dado aos pais era muito grande, né? E hoje em dia você tem visto que isso tem diminuído cada vez mais. Agora, se for olhar pelo lado bom, temos sempre a crescer e a aprender mais, né? Então, conforme o passar dos anos, vemos que a geração está mais atualizada, tem o seu QI, os seus conhecimentos são muito maiores. Devido à tecnologia, né, que nos proporciona isso, devido à tecnologia e os avanços que temos todos os dias, né? Mas então, quando eu era criança, né, que a gente precisava fazer um trabalho na escola, né, eu lembro que era muito frequente nós irmos até as bibliotecas, né? Sim. Existiam bibliotecas públicas e existe ainda hoje, mas de uma forma bem reduzida, né? Com certeza. As bibliotecas, elas eram acessíveis para todos os estudantes, né? E os estudantes, eles iam até a biblioteca municipal, né? Imprimiam, copiavam, né? A tabuada, né? Era cobrado do meu tempo de escola a tabuada, então você tinha que estudar a tabuada, decorar, né? E hoje, né? Você vê que se você compra um negócio lá que custa 10 reais, aí você dá 20 reais pro caixa, o caixa pega a calculadora e soma para ver quanto que ele tem que dar para você de troco, né? Realmente. Então assim, existia muito mais esforço físico e mental, né? E esse esforço, por sua vez, proporcionava a nós de uma forma até sem nós percebermos, né? O moldar do nosso caráter como ser humano. Hoje, com o advento da tecnologia, tudo é muito fácil, muito rápido e muito também desvalorizado entre as gerações que têm vindo na atualidade. Você não acha que a tecnologia, por sua vez, ela tem... perguntando para você, o que você acha? Você acha que ela tem mais contribuído de uma forma assim bem simplista, tá? Porque eu sei que no advento da tecnologia na área
medicinal, né? Isso aí é uma coisa que até foge à nossa compreensão, né? Você teria que ter um médico aqui para falar, mas assim, de uma forma assim familiar, né? Que é o que nós vivemos, né? Ela tem mais cooperado ou atrapalhado? Acho que se você for pensar no meio familiar, de certa forma tem atrapalhado muito, porque as relações entre pais, filhos, têm se diminuído cada vez mais. Você vê que hoje em dia um filho, para conversar com o pai, ele faz uma ligação ou escreve uma mensagem de texto no WhatsApp. E não tem tanto aquele contato físico, aquele contato pessoal de chegar e conversar e falar o que está realmente acontecendo ou tirar alguma dúvida, alguma coisa. Então eu acho que assim, no meio familiar, a tecnologia tem atrapalhado muito. Eu acho que até na hora de se alimentar, né, envolve as pessoas, né, ainda nós, graças a Deus, né, filha, cultivamos aqui o sentar na mesa, né, aquele momento de comunhão, de estar sentado à mesa, a família reunida, né. Nós vemos que em muitos lares não é desse jeito, né, infelizmente, cada um pega o seu prato, senta na frente da TV, o outro vai na frente do computador, o outro está comendo com o celular na mão, né, e isso aí, de certa forma, abalou um pouco, né, esse meio familiar, né, e abalando o meio familiar, ele causa uma depreciação no ambiente cultural, né, intelectual do ser e até mesmo emocional, né, e consequentemente cada vez vai esfriando cada vez mais esse relacionamento, né? O que você acha? Não, com certeza, né? Porque a tecnologia, de certa forma, afasta as pessoas. Porque a tecnologia faz o quê? Você se une às pessoas somente pela tecnologia. Então, assim, dois amigos, que hoje em dia vemos muito amizade virtual, eles são apenas amigos porque têm o uso de uma rede social ou alguma coisa, porque se não houvesse, nem ao menos se conheceriam. Tem pessoas que têm 1 milhão de amigos no Facebook, né? Mas às vezes passa na rua, nem conhece, né? Realmente. Ou se conhece, né? Finge que não vê, né? Não cumprimenta, né? Então, meus amigos, meus irmãos em Cristo, sobre essa ótica que nós estamos aqui falando, que eu acho que é válido para que nós possamos pensar e não somente criticar, né? Mas também vermos o que está errado e talvez a nossa geração faça a diferença para a geração futura, de uma forma a saber que a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, né? Ela tem que se concretizar. Jesus, ele está voltando, né? E a apostasia, né? A falta de amor é uma das características que visa, né? Mas enquanto nós pudermos fazer alguma coisa diferente no âmbito pelo menos familiar, que nós tentamos fazer, que nós possamos tentar fazer isso, né? E nos esforçarmos para fazermos isso. De que forma? No compreender dos filhos, né? No compreender dos pais, né? No amor fraternal, né? Nos princípios e valores cristãos que norteiam a nossa vida, que nos fazem pessoas mais sinceras e honestas a nós mesmos e diante de Deus, né? Sim, como que nós vamos, nós vemos que muitas vezes as pessoas estão lá, Deus, faça isso, faça aquilo na minha vida, e vai lá no Facebook e digita lá, escreve, né? Eu queria que Deus abrisse uma porta, mas não faz como Jesus disse, a oração do Pai Nosso, né? Como exemplo, não que você tenha que fazer exatamente a oração do Pai Nosso, mas a oração do Pai Nosso, né? Como uma base, né? De relacionamento com Deus. O que é verdadeiramente necessário para nós? Um celular de última geração? O que é necessariamente importante para nós, né? A tecnologia, né? Dentro dos nossos lares, né? Uma TV a cabo. É aquele negócio de você se questionar, né? Falar assim, será que eu realmente preciso disso? Enquanto Jesus diz assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado, ou seja o teu nome, venha a nós o teu reino, né? Será que nós temos ansiado vir o reino de Cristo?
né? Ou nós estamos tão acostumados com a tecnologia e com tudo que está acontecendo que nós nem queremos mais que o reino de Deus venha sobre nossas vidas, né? E nós deixamos de querer o que verdadeiramente importa, né? Ou seja, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o alimento, a gratidão, né, filha? Sim. Pelo... Agora, voltando à nossa pergunta em questão, como que Jesus e seus discípulos espalharam a mensagem de Deus sem o uso da tecnologia? Porque nós vemos hoje que muitas igrejas adaptaram a transmissão do culto via Wi-Fi, como podemos dizer, a transmissão online do culto, né? Devido à necessidade, né? Também devido à necessidade. Só que nós vemos também que antes, na época de Jesus, a propagação da palavra era muito maior do que hoje em dia. Porque hoje nós temos o uso da tecnologia e poderia ser muito maior. Só que as pessoas estão acomodadas e aí o uso delas da tecnologia, ao invés de ser algo para propagar a palavra de Deus, de certa forma é apenas para uso próprio e como um certo passatempo. Entendi. De certa forma, né, nós estamos, acho que, tão acostumados a ouvir falar sobre Jesus que nós deixamos de dar o devido crédito, né, que a palavra merece. Mesmo tendo essa ferramenta, que é a ferramenta tecnológica, que é uma extraordinária ferramenta ao nosso favor, mas a mensagem, né, ela deixou de ser: venha a nós o teu reino, né, seja feita a tua vontade, né, e hoje seja feita a minha vontade. Hoje é tudo vem a mim. Vem a mim, né, vem a mim, eu sou o centro das atenções, né. Então, que nós possamos, né, voltarmos a ter essa percepção espiritual, né, de que tudo isso vai passar, né, de que nós, sendo geração X, Y, Z, Alfa, né, geração Boomer, enfim, seja qual for a sua geração, né, nós estamos sobre a face dessa terra para impactarmos o nosso próximo de uma maneira positiva. E esse relacionamento interpessoal, né? É claro que estamos vivendo agora a pandemia, mas um relacionamento de olhar no olho, de conversarmos, de falarmos verdadeiramente os nossos sentimentos de uma forma real, plena e objetiva ao nosso próximo, sem uma máscara, né, de bonzinho, mas de sinceridade, querendo dizer ao nosso próximo aquilo que nós queremos também ouvir. Isso é muito válido, né, nessa geração que está tão acostumado a viver atrás, né, de um monitor, não é verdade, filho? Realmente. E que daqui pra frente a gente tenha o nosso foco para propagar a palavra de Deus com a nossa tecnologia atual. E que a gente não venha ter apenas para uso próprio, como um passatempo, e sim para propagação realmente da palavra de Deus, de você vir evangelizar uma pessoa com os meios que você tem hoje em dia. Porque a gente tem usado a tecnologia apenas para se divertir ou alguma coisa do tipo. E tem como a gente fazer muito mais coisa além disso, né? Uma das formas de evangelizarmos é justamente isso. É através do nosso testemunho. Sim. E o nosso testemunho, ele está exposto nas redes sociais. Realmente. Como você vai evangelizar uma pessoa, como você vai falar do amor de Jesus para essa pessoa, sendo que nas próprias redes sociais você não vive aquilo que você não vive aquilo, porque hoje está muito aberto, né? Está muito claro, qualquer um tem acesso às suas redes sociais. E você não expõe ali nas redes sociais um vínculo com a majestade do Senhor, com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor. Mas depois você quer gravar alguma coisa falando o amor de Deus, né? Então, eu não estou falando que você tem que ser aquele negocinho todo apertadinho, aquela coisinha, né? Com aquele sistematizado, conforme a religião quer que você seja. Mas que você seja sincero naquilo que você pregue e no amor que você tenha com o seu próximo, né? Jesus disse isso, né, filha? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao
próximo como a ti mesmo. como a ti mesmo. É isso aí. E outra coisa também que a gente pode ver é que antigamente, nos tempos de Jesus, os próprios discípulos andavam quilômetros e quilômetros para poder propagar a mensagem de Deus. E hoje a gente nem precisa sair da nossa casa, é simplesmente uma mensagem ou um áudio, alguma coisa que você mande para outra pessoa que faça ela se sentir mais perto de Deus. Você manda uma mensagem dizendo assim: ó, Jesus te ama, tenha fé que logo tudo isso vai passar, vai ficar tudo bem, fica tranquilo, confia em Deus. Não, você simplesmente vê uma pessoa passando por necessidade, ou uma pessoa mal, doente, de certa forma até psicologicamente. Você simplesmente vê aquilo e não faz nada. Você vê a necessidade, você vê o problema daquela pessoa e você nem tenta ajudar, fala assim: ah, não vou me meter. Não vou me meter porque depois vai sobrar pra mim. Aquele negócio, né? Então, assim, ame o próximo como a ti mesmo. Cadê esse certo amor, né? Não tá tendo hoje em dia. Então, que nós possamos verdadeiramente, né, demonstrarmos o amor, mesmo em tempos, né, de total falta de amor, né? Com certeza. Porque para isso fomos chamados. A Bíblia diz que somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Sim. E sobre essa ótica que nós possamos viver, não é verdade? Com certeza. Então nós vamos estar encerrando esse vídeo já está um pouquinho longo, mas voltaremos a falar sobre esse assunto novamente, sobre outros assuntos mais. Que Deus abençoe você, meu amigo, meu irmão, que nos acompanhou nesse vídeo. Se você gostou do conteúdo, que você possa se inscrever no canal, compartilhar, ative o sininho de notificação, né? Deixe seus comentários, né? Deixe sugestões de novos vídeos e vamos todos juntos crescer na graça e no conhecimento, não é verdade, filha? Com certeza. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe Lara por estar me ajudando aqui, né? Por ter se dedicado aqui a estar comigo, né? Eu tenho muito orgulho de você como minha filha, eu te amo muito. Também te amo. Deus abençoe. Deus abençoe meus amigos, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Que Deus abençoe.